cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio, vamos falar sobre a presença do presidente Lula ontem aqui em Pernambuco. 2 eventos, um da Petrobras em Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima, né, na verdade em Suape, e depois a visita aqui ao Agreste, a Cupira. Como que isso mexe com o tabuleiro político local, Mário? Bom dia para você. Bom dia, Vitor. Olha, ficou claro ontem, Vitor, que tanto a governadora Raquel Lira quanto o prefeito do Recife, João Campos, que devem se enfrentar nas urnas para o governo do estado do ano que vem, querem estar no mesmo palanque do presidente Lula. Ou pelo menos não querem que o presidente apoie só um palanque ontem, né? Ficou nítido e notório isso ontem. Primeiro com João Campos vindo no voo que trouxe Lula lá de Brasília. Depois com a governadora Raquel Lira já recebendo Lula e Janja no aeroporto do Recife, e depois os dois fazendo, os três, né, fazendo fotos para as redes sociais. Raquel ainda disse que o presidente escolheu vir a Pernambuco porque era o aniversário dela, de 47 anos. Enfim, uma visita que movimentou o tabuleiro político e mostrou que os dois lados que serão mais fortes para a eleição do ano que vem querem contar ou esperam contar com o apoio do Lula, se não, pelo menos que o presidente fique neutro na eleição do ano que vem. É difícil, porque o PT deve estar em algum palanque, e o próprio presidente do PT aqui do estado de Pernambuco, o deputado federal Carlos Veras, já disse que a prioridade do partido em Pernambuco não é a eleição do governo do estado, e sim a reeleição do presidente Lula, e sabe que não será fácil. Ontem mesmo saiu uma pesquisa Atlas Intel que mostra que no segundo turno, uma situação de empate técnico do presidente Lula com vários pré-candidatos aí da direita. Mas isso é outro assunto. Vamos falar da visita do Lula aqui no estado de Pernambuco. Primeiro, trazendo, Vitor e Lucas Medeiros, uma fala da governadora Raquel Lira, lá na refinaria de Abreu e Lima, quando ela pega a bandeira de Pernambuco e faz vários elogios ao presidente e diz que não é o momento da eleição, deixando claro que tudo vai ser resolvido no ano que vem e que essa possibilidade estaria em aberto. Vamos conferir. Que a pátria nascia aqui, e se tem uma bandeira que nos une, presidente, é justamente essa. Eu não estou aqui falando nem de verde, nem de amarelo, nem de roxo. Eu estou falando das cores que unem o nosso povo. E essa bandeira é a bandeira de Pernambuco, que faz com que a gente diga, presidente, que a eleição é no ano que vem, que se disputa na urna, mas agora é hora de cuidar do povo, é hora de fazer Pernambuco e o Brasil crescerem, mas não deixar ninguém para trás. No tempo de Deus, Ele permitiu que a gente estivesse aqui, e eu e o senhor estamos podendo trabalhar por esse povo e gerar oportunidade e esperança. Que Deus continue abençoando a gente, presidente, e graças a Deus o senhor nasceu pernambucano. O filho de Dona Lindu conhece de perto essa bandeira, deu exemplo a muita gente aqui no Brasil. O senhor sabe que pode contar com o nosso povo e com o nosso governo. Continue contando, presidente, que eu sei que eu posso contar com o senhor e com o governo do Brasil para fazer mais pessoas como essa ter fé e esperança no futuro. Vamos para frente e vamos para cima, que Pernambuco é grande, líder do Nordeste brasileiro, e vamos garantir a gente crescendo e sem deixar ninguém para trás. Simbora! Tá aí, Vitor, conte comigo, e o senhor sabe, presidente, que aqui a gente conta com o senhor também. Estão mostrando claro, né, que Raquel espera muito do presidente Lula. Por mais que ela tenha falado que a eleição só no ano que vem, mas fez um baita gesto. Aliás, foram vários gestos ontem que a governadora fez ao lado aí do presidente. Antes dela, Vitor, quem falou foi o prefeito do Recife e pré-candidato também ao governo, João Campos, com vários elogios também, e ao fundo, né, vários gritos de governador para o prefeito do Recife. Vamos ouvir e ver. E a história do nosso estado é uma história antes e depois de Lula. A decisão de fazer a refinaria no estado de Pernambuco, de trazer para cá uma geração de emprego, de renda, de oportunidade, é uma decisão que, se não fosse um nordestino pernambucano na presidência do Brasil, certamente a gente não está vivendo esse tempo. Foi feita a refinaria enquanto uma parte do Brasil torcia contra, foi feita. Eu vi ainda criança, meu pai, tantas vezes vir aqui fazer o início das obras da refinaria, petroquímica, estaleiro, o polo industrial de Suape. E a gente sabe
que o Brasil passou por um grande risco de perder toda essa sua conquista. E precisou o presidente Lula voltar para reafirmar que o Nordeste é parte da solução do Brasil e poder trazer mais desenvolvimento ainda para cá. O que eram 38 mil barris viraram 130 mil, com Trem 2, mais de 8 bilhões de investimentos, 15 mil empregos indiretos, nós vamos para mais de 260 mil barris. Pronto, Vitor, tá aí, né? Veja, Raquel disse e depois na sequência João Campos vem e diz que Pernambuco é um antes e depois de Lula. Então mostrando, né, os elogios, né, que os dois fizeram aí, e repito, os dois vão travar uma batalha silenciosa, uma guerra fria aí, né, para ter o apoio do presidente Lula. As pesquisas indicam que Lula é muito forte aqui no estado de Pernambuco e os dois não querem aí ficar de mal, né, com o presidente que é tão bem avaliado aqui no estado. Resta saber os 30 e poucos % que votaram em Bolsonaro, que não votam em Lula, como é que eles vão trabalhar esse perfil de eleitorado, já que a direita parece estar longe de se entender e de ter um candidato próprio, né, já que Gilson Machado, Anderson Ferreira não conseguem se entender com relação aqui ao PL em Pernambuco. Olha, Vitor, enquanto o presidente cumpria a agenda aqui, recebia afagos aí de João Campos, de Raquel Lira, dos seus aliados, lá em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olha, voltou a bater no presidente e cancelou a sabatina de Jorge Messias ao STF. Não foi só isso. Ele criticou o presidente Lula, mostrando que essa relação ela vai azedar ainda mais. Comunico às senadoras e aos senadores que esta presidência, em conjunto com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, havia estipulado os dias 3 e 10 de dezembro para a leitura do parecer, a concessão de vistas coletivas, realização da sabatina e a apreciação no plenário do Senado Federal da indicação feita pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. A definição deste calendário segue o padrão adotado em indicações anteriores e tinha como objetivo assegurar o cumprimento desta atribuição constitucional do Senado Federal. Pronto, Vitor. O governo já dá como certa a não aprovação do Jorge Messias no Senado. Isso já é prego batido de ponta virada. Eles vão ter que rever outro nome ou montar outra estratégia para o ano que vem. E essa fala do Davi Alcolumbre ficou claro. O presidente Lula perdeu o Senado. Ontem até a gente conversava aqui na redação, você até brincava, disse, olha, vai ter uma reunião do presidente Lula com o Davi Alcolumbre. Essa fala aí do Davi Alcolumbre deixa bem claro, né, que ele não quer conversa. Então, ou Lula melhora essa articulação, muda o ministério, que é a Gleisi Hoffmann que está tendo essa articulação aí, está muito mal conduzido por ela, o governo não tem articulação política, ou o presidente vai ter problemas nos próximos meses aí com relação ao Senado. O Senado hoje só está votando pauta que é de desinteresse do governo, ou seja, o Davi Alcolumbre abriu uma frente de batalha contra o governo Lula e ele vai ter muito trabalho, porque a gente sabe como isso termina mal quando o governo não anda de bem com o Congresso, principalmente com o Senado, que é que decide várias pautas importantes. Sem falar no presidente da Câmara, Hugo Mota, que já declarou publicamente, né, o rompimento aí com o governo também, criando uma frente de mais de 200 deputados. Enfim, o governo vai ter dias difíceis lá em relação ao Senado e à Câmara Federal. E hoje pela manhã, Vitor, a gente foi pego de surpresa, um assunto mais local, que foi a intervenção no Diretório Estadual do PDT. Lembra que semana passada, aliás, no começo dessa semana, segunda-feira, o ministro Volney concedeu uma entrevista aqui. Eu perguntava ao Volney se ele iria mudar de partido ou permanecer no PDT de olho na eleição do ano que vem. Volney disse, não, eu sou presidente estadual do PDT, Zé Queiroz foi presidente estadual do PDT há mais de 20 anos, eu nunca mudei de partido, sempre estive no PDT e quero disputar essa eleição pelo PDT. Pois bem, quando foi hoje pela manhã, né, uma fonte me passou a informação com a mudança no diretório estadual. Sabe quem é o novo presidente estadual do PDT? Carlos Lupe. Isso mesmo, Vitor e ouvintes. Então, Carlos Lupe, ele manda no partido, então ele mudou a composição do diretório estadual. Ele retirou Volney Queiroz da presidência estadual do PDT, assume a presidência e isso é o que a gente chama
daquele ditado popular da vingança. Né? A vingança é um prato que se come frio, né? E outra coisa, veja, na política, muitos políticos que são experientes, são raposas no ditado popular, eles não agem com o fígado. O que é não agir com o fígado? Eles esperam a poeira baixar. Foi o que aconteceu com Carlos Lupe. Carlos Lupe não ficou satisfeito com a mudança feita no ministério, quando ele perde o posto de ministro e Volney Queiroz assume o ministério, sem o aval dele. Ele esperava uma fidelidade do Volney Queiroz. Volney assume, começa a andar com os próprios passos e diz que a partir dali vai ser uma nova gestão no Ministério da Previdência Social. Lupe não gostou, ficou insatisfeito, mas também não agiu com o fígado. Ele esperou o tempo passar. Então, às vésperas do ano novo, às vésperas do fim do ano, ele muda a composição do diretório, ele assume o diretório, retira Volney da presidência, retira também Zé Queiroz do diretório estadual, e isso permite que ele tome conta do partido. O PDT é um partido que tem dono. E o que isso pode mudar na eleição do ano que vem? Ele pode, com essa mudança, obrigar não só Volney Queiroz e Zé a procurarem outro partido para estar nessa eleição, como o PDT pode também ir para a chapa apoiar a candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira. E aí o partido pode ir para as mãos do Túlio Gadelha, né, que já demonstrou que tem vontade de voltar para o PDT, e com isso seria a vingança de Carlos Lupe em cima de Volney. Ele retira o poder do partido dos Queiroz aqui, ele nomeia outro presidente, né, que ele não vai ficar como presidente estadual do PDT a vida inteira, mas aí ele leva o partido para a base de Raquel, e com isso ele deixa tanto Zé quanto Volney sem força de atuar aqui. Porque a gente sabe que um presidente de partido, ele tem poder de barganha de negociar com isso. Então, foi a vingança de Carlos Lupe aí. Claro, tem muito tempo para acontecer, mas a gente sabe que a relação entre Volney e Lupe já não é a mesma desde que Volney assumiu esse ministério. Então, foi a vingança de Carlos Lupe aí com relação ao PDT. Mário Flávio, obrigado e até daqui a pouco, né, Mário? Valeu, Vitor. Daqui a pouco tem Bruno Lambreta, presidente da Câmara aqui, a gente bater um papo com ele, falar sobre o Legislativo e também a eleição do ano que vem. Até já. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.